Pai, damos-te graça porque o Senhor nos escolheu desde a fundação da terra para sermos teus filhos, mesmo quando nós não fizemos nada. Foi o Senhor que nos escolheu e lavou-nos de todo o nosso mal pelo sangue de seu Filho amado. E assim o Senhor nos tornou apto para sermos teus servos e trazemos aqui tudo que nós somos e tudo que nós temos para contribuirmos para a implantação do reino dos céus aqui na terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, vamos ler o versículo 2. Romanos, capítulo 12, e vamos ler o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos sublinhar esta parte final do versículo que diz: vamos renovar a nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora vamos no livro de São João, capítulo 3, versículo 3. E vamos ler também o versículo 5 a 8. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3 e depois 5 a 8. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E por fim, vamos ler em Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo 16 a 18. Mateus 7, versículo 16 a 18. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Amém. Então, hoje vamos falar sobre o que Deus espera de nós. E o que Deus queria quando Ele mandou seu Filho na terra?
Jesus Cristo deu lugar a um dos maiores movimentos sociais na Terra. E este movimento chama-se cristianismo. Sempre que vocês encontrarem alguma coisa que termina com a expressão ismo, é uma corrente de pensamento, é um movimento social. Quais são os ismos que vocês conhecem? Quem? Capitalismo, comunismo, islamismo, imperialismo, socialismo, colonialismo. Mas ismos. Há muitos ismos no mundo. Nazismo. Há muitos ismos no mundo. E um dos ismos do mundo é o cristianismo. Quando você ouvir ismo, quer dizer que é uma corrente de pensamento, é uma maneira de pensamento. E essas maneiras de pensamento, todas procuram ter uma hegemonia na sociedade. É uma maneira que as pessoas, ou um grupo de pessoas, pensa que a sociedade deveria seguir. É um conjunto de regras, é um conjunto de normas que essas pessoas procuram aplicar a uma determinada sociedade, que é para eles viverem de acordo com aquele sistema de pensamento. E um desses sistemas é o cristianismo. E a vontade de Deus é que o mundo todo fosse cristão. Esta é a vontade de Deus. O sistema social, o sistema cultural, o sistema econômico, o sistema político que Deus criou para a humanidade é o cristianismo. Mas, lamentavelmente, o cristianismo não vincou em quase todas as sociedades do mundo. Apesar de ser o melhor sistema, mesmo assim não vincou em muitas partes do mundo. Até no Médio Oriente, onde começou o cristianismo, na Palestina, hoje se você for lá, quase não tem mais cristianismo. Tem outros ismos. Perdura o judaísmo. E agora tem o islamismo. E tem outros ismos. E a pergunta que se coloca, de quem é a falha? De quem é a culpa de, até no sítio onde nasceu o cristianismo, hoje quase não tem mais cristianismo? Eu escrevi um artigo que publiquei no Facebook, onde eu disse assim: o propósito do cristianismo é proporcionar aos indivíduos uma visão de si mesmo, do próximo e do mundo físico e espiritual que os rodeia, que lhes permita manter permanentemente uma relação de paz, justiça e solidariedade entre si e o próximo. Rejeição do maligno, louvor, adoração e obediência a Deus. Esse é o propósito do cristianismo. O cristianismo visa estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Por isso é que o versículo que nós lemos em Romanos 12:2, ele disse para renovarmos a nossa mente. Para quê? Para ficar por ali? Não. Há um propósito porque nós temos que renovar a nossa mente. O propósito de renovarmos a nossa mente é para que nós experimentemos, podemos ler Romanos, aqueles que ainda estão em Romanos.
Romanos 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, um mundo que está cheio de muitos ismos, porque Jesus, quando veio na Terra, ele encontrou muitos ismos, encontrou o paganismo, encontrou o hinduísmo. O hindu é uma religião mais antiga que o cristianismo. Então já encontrou muitas religiões antigas. E o discípulo de Jesus, o apóstolo, está a dizer que e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É o reino de Deus. E o reino de Deus o que é? Há um versículo que diz que o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus é o quê? Paz, justiça, amor, alegria e solidariedade entre as pessoas. É isso que Deus quer que nós tenhamos. Deus quer que nós vivamos em paz. Deus quer que sejamos justos uns com os outros. Deus quer que sejamos solidários. Mas isso pressupõe primeiro o quê? Haver uma renovação da nossa mente. E por que tem que haver uma renovação da nossa mente? Porque a nossa mente está poluída. A nossa mente, antes de você se tornar cristão, você já traz consigo muitos daqueles ismos. Aqueles sistemas tradicionais de pensar. Aquelas nossas superstições que são anteriores. Eu lembro-me quando era miúdo, um dia desse, éramos miúdos e fomos na lavra da avó Lemba, uma senhora mais velha. E ela tinha preparado um fantoche, assim, com cabeça e perna, de trapos. E meteu na lavra, era para afugentar os animais. E nós, os miúdos, fomos lá e viemos a correr e dissemos: mamãe, encontramos o feitiço da avó Lemba. E éramos crianças, né? Porque desde pequeno que já nos diziam que tem feitiço. E como nós nunca tínhamos visto feitiço, quando encontramos, e ela é uma velha já, a avó Lemba, na lavra dele tem lá uma esfinge assim, tipo pessoa, é o feitiço. E essa coisa já está conosco desde bebê. E então, quando você se converte, você tem que purificar a sua mente com o sentimento de egoísmo, com o sentimento do etnocentrismo. E se isso não acontecer, o que vai acontecer? É que mesmo sendo cristão, nós não vamos experimentar aquela vontade de Deus para nós mesmos. E eu continuei a escrever no meu artigo e disse assim: assim sendo, a prioridade do cristianismo, ao contrário de muitos outros ismos, é a renovação da mente dos indivíduos, poluída pelo egoísmo e etnocentrismo. O que é o egoísmo? Virado para mim, não é? Eu sou o número 1. Primeiro sou eu. Tudo sou eu. E o etnocentrismo é o quê? O meu povo, a minha tribo. Depois de mim, vem a minha tribo, vem a minha nação. Esses são dos principais males do mundo. Donald Trump, no último dia, na Casa Branca, ele fez sem indulgência. O presidente da República tem possibilidade de perdoar crimes. Uma semana antes, havia uma senhora negra que estava no corredor da morte 40 anos. Sabe o que é corredor da morte, né? Nos Estados Unidos há a lei marcial. Você, quando comete um crime, sobretudo quando mata alguém, também vão te matar. Mas não te matam automaticamente. Você fica na cadeia à espera do dia de te matarem, enquanto estão a reunir os factos para ver se é verdade ou não. Ela ficou 40 anos à espera do dia de morrer.
Como Joe Biden é contra o crime de morte, a pena de morte, o Trump disse, matam já essa senhora, porque se ela chega no tempo do Biden, vai lhe perdoar. E mataram a senhora. Mas no último dia dele, ele fez 100 indulgências, 100 perdão, para perdoar brancos que cometeram crimes graves. Então ele estava a pensar na tribo dele, na raça dele. E outro dia Donald Trump apareceu com uma Bíblia na igreja dos presidentes, né? Quem viu isso? Ninguém viu? Porque ele se assume como cristão. É cristão? É. Mas um cristão que não renovou a sua mente para experimentar a boa e agradável vontade de Deus para ele e para os outros. E provavelmente, como ele não deu esse passo, criou muitos problemas para ele mesmo, para a sua família e para os outros. Estou a dar o exemplo de uma pessoa só que teve muito poder e que podia fazer coisas grandes com o poder que ele teve na mão, mas desperdiçou. Mas não pensa que isso acontece só com Donald Trump. Isso acontece com cada um de nós. Porque somos todos, uns mais do que os outros, somos todos egoístas. E somos todos virados para nós mesmos e para os nossos. Por isso é que outro dia um rapaz chegou a Jesus e disse, o meu próximo é quem? Sabem quem é que ele estava a pensar? O próximo dele era o israelita. E Jesus disse, não, o teu próximo não é israelita. O teu próximo é qualquer pessoa que estiver a sofrer. E o Donald Trump, no último dia, mandou cortar a comida que a ajuda humanitária para o Iêmen, que é um país que está em guerra. E ele disse para não mandarem comida no Iêmen, porque aqueles são terroristas, deixa os terroristas morrer. Mas Jesus não nos manda deixar os terroristas morrerem. Se você encontrar um terrorista que precisa de água, você lhe dá água. Se você encontrar um terrorista que precisa de comida, você lhe dá comida. Mas nós mesmos que estamos aqui, a nossa mentalidade nos leva para ali. Se ele é terrorista, se ele é meu inimigo, então deixa ele morrer de sede. E nos versículos que nós lemos a seguir, João 3, nós lemos esse versículo de propósito. Porque antes de você fazer essas transformações sociais, porque essas transformações que estamos a falar, que essas transformações que Donald Trump teve a oportunidade de fazer para todo o povo americano e não fez, essas transformações que cada um de nós pode fazer e às vezes não fazemos, dependem de uma transformação maior que acontece dentro de nós. Então, ao contrário dos outros ismos que tentam fazer mudanças exteriores, o cristianismo disse não, para haver mudanças exteriores, tem que haver primeiro uma mudança interior. E é o único ismo no mundo que pensa assim. Os outros ismos usam a força. Se você não quer se comportar bem, vai para a cadeia. Não é assim que a polícia faz? É. Se você não cumpre a lei, o que acontece? Na cadeia. Então, as pessoas, ele procura te conformar à vontade da sociedade. Ele procura te conformar ao seu sistema de pensamento usando a força. Mas o cristianismo não vai por ali. O cristianismo começa por uma renovação interior. Então você primeiro tem que nascer de novo. E é essa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Porque Nicodemos pertencia a um ismo. Qual é? Judaísmo. E então na conversa com Jesus, Jesus disse, olha mano, se você não nascer de novo, não vais perceber o que Deus quer com vocês. Você não vai poder ver o quê? Vamos ler? João 3.
Se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. E essa é a dificuldade que nós temos. E todos os ismos, todos os movimentos sociais querem fazer exatamente o que Deus também quer. Até o Vladimir Putin, se você lhe perguntar qual é a missão dele, ele também quer promover a paz, a justiça e a solidariedade, né? Mas meteu o outro na cadeia. Sabem do que estou a falar, né? Ou vocês também não andam a acompanhar as notícias? Se você perguntar o Vladimir Putin, ele vai dizer que ele quer promover paz na Rússia. Mas ele prendeu o outro e antes mesmo houve um monte de surra. A polícia bateu nas pessoas e mais de 300 pessoas foram na cadeia. Porque ele pensa que ele vai promover o reino de Deus na terra à força. Não. Não é possível. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, justiça, amor, alegria e solidariedade. E é isso que todos querem. É isso que todos querem. Mas agora, como chegar lá? A única maneira de você experimentar a boa vontade de Deus para si é nascer de novo. É renovar a sua mente. Só assim que você vai perceber, afinal estou num contexto diferente, estou num contexto de paz, de justiça. Aí você vai promover justiça com o outro. Mas se você não nascer de novo, você não vai sequer perceber que você só fomenta conflitos. Você nem sequer vai perceber que você só fomenta injustiças. E o pior ainda é que vai chegar a um momento em que quando você pratica um ato de injustiça, você pensa que está a ser justo, né? Porque depois você já não percebe, a tua mente fica cauterizada. Esse é um termo que a Bíblia usa. O teu coração fica já insensível, né? Mesmo quando você comete uma coisa má, você continua a pensar que está certo. Porque você não nasceu de novo. E se nasceu de novo, você não renovou a sua mente pela leitura da palavra de Deus. Só lendo a palavra de Deus é que você pode renovar a sua mente. Então Jesus, na conversa com Nicodemo, disse, olha, então há um momento que ele diz, mas você é um príncipe de Israel e não sabe essas coisas. Quer dizer que ele anda a ler as escrituras, mas ele não percebe, não consegue mudar de mentalidade. Porque para ele, primeiro os israelitas, depois os israelitas, depois os israelitas, como disse o Savimbi, né? Primeiro os angolanos, depois os angolanos, terceiro os angolanos. E para nós os angolanos isso é bom, né? Esse deve ser um dos melhores slogans, né? Mas Deus disse, ok, está bem. Vocês os angolanos podem cuidar de si, mas cuidem de si e cuidem também do outro. Já houve muitas vezes tentativa de lincharmos os malianos, não sei o que está. Esses malianos estão a tomar conta das nossas cantinas, não sei o que está. Só falta alguém um dia matar um maliano, depois nós todos pegamos nas pedras, né? É muito fácil para a humanidade. E tem cristãos que vão participar nessa chacina. Esse não percebe o que é o reino dos céus. Amém. Porque o reino dos céus é você ter uma visão de si mesmo, do mundo que te rodeia, de maneira a ter permanentemente uma relação de paz. Se nós não cultivarmos uma relação de paz com os outros, uma relação de solidariedade com os outros, uma relação de justiça com os outros, nós não estamos a viver o reino dos céus na terra. Nós não estamos a viver o que Deus quer para nós. E isso vai até nos mínimos detalhes, né?
Vai até no momento, uma pessoa que te compra alguma coisa e esquece de receber o troco, você tem que dizer, olha, estás a esquecer o troco, porque isso é justiça. A justiça vai até nesse pequeno detalhe, né? O patrão que esqueceu que te pagou o salário a mais no mês passado, você tem que voltar a dizer, patrão, acho que o mês passado eu recebi o salário a mais, né? Você é burro, essa pessoa que faz isso. Os outros vão dizer, você é burro. O patrão esqueceu, deu um salário a mais. Mas essa é a nossa mentalidade poluída, egoísta. Mas Deus quer que nós sejamos capazes de, se o gato do vizinho entrou no nosso quintal, nós vamos dizer ao vizinho, o teu gato está no nosso quintal. E dá comida ao gato do vizinho. Mesmo se for gato preto. Isto é que é justiça. Mesmo se for o gato preto do vizinho. Mas há cristãos que matam o gato preto do vizinho. Há ou não há? Por outras palavras, o objetivo primário do cristianismo é a transformação espiritual dos indivíduos. E aí estamos em João 3, versículo 3, de 5 a 8. Vindo depois as transformações culturais, sociais, econômicas e políticas. Na verdade, essas transformações, esses exteriores, sociais, políticas, culturais, econômicas, devem ser uma consequência daquela transformação interior. Um meio para aferir se ocorreu aquela transformação ou não. E em Mateus 7, o próprio Senhor Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, né? Sim, você diz que não, eu tenho uma transformação interior. Sim, senhor. Nos Estados Unidos, agora neste momento, há uma grande corrente, e é uma vergonha para nós os cristãos. Há um grande movimento que estão a pedir para o filho de Billy Graham abandonar o ministério. Já ouviram falar do Franklin Graham, filho de Billy Graham? Billy Graham foi um grande evangelista americano. O filho dele também é evangelista. Mas por ele ter apoiado o Partido Republicano nessa sua saga racial, as pessoas estão a dizer para ele não pregar mais. Veja o testemunho, né? Porque ele está preocupado com os da sua raça. Um grande evangelista. Até os não cristãos agora estão a fazer um movimento para ele deixar de ser evangelista, porque ele se associou com os racistas. Você imaginou Deus como racista? Dá para imaginar Deus racista? Dá? Dá para imaginar Jesus racista? Jesus tem uma cor, né, dele, não? Ou vocês pensam que Jesus é incolor? Jesus tem uma cor, não? Não tem? Então mais a dúvida. Quem é que acha que Jesus tem uma cor? Põe a mão no ar. Só 3 pessoas. Ele tem uma cor, né? E a cor dele é como a minha? Jesus não é preto. Ok? Jesus, há umas pessoas que tentam agradar os pretos, pintam um Jesus preto. Não. Não. Jesus não é preto. Se Jesus chegar aqui entre nós, se Jesus chegasse hoje aqui entre nós íamos lhe chamar branco. Se ele fosse na Europa e na Finlândia, está vendo na Finlândia onde as pessoas são mais ou menos dessa cor? Porque vocês nunca viram um branco mesmo, ainda não lhe viram. Esses que andam aqui, esses vermelhos que andam aqui, estão aquecidos com sol. Esse não é branco. Branco é mesmo branco mesmo. Esses aqui que andam a casar com as nossas sobrinhas aqui, essa é a cor de rosa já, isso não é branco. Branco é mesmo lá na Noruega, lá na Finlândia, quando faz frio, mesmo aquele mesmo frio, você olha,
Parece osga. Isso. Se Jesus for no meio deles, eles também vão dizer que ele não é branco. Não vão lhe aceitar também. Porque Jesus é judeu. E o judeu é um tipo mais ou menos assim, tipo mestiço, né? Acho mais ou menos assim como quem aberta. É assim um bocado escuro, um bocado branco. Essa aberta, se vai na minha terra, é branca. Essa aberta. Então, Jesus não tem como ser racista. Porque ele é que criou tudo. Ele é que criou o mundo com as raças. E quem diz que é seguidor de Jesus não pode ser racista. Não é? Não pode ser racista. Você não vai matar uma pessoa só porque ela não é da tua cor. Não pode ser tribalista. Eu não vou deixar de dar água e comida a uma pessoa só porque ela é choco e eu sou quimbundo. Mas a nossa cultura nos fez assim. Você, quando tiver a arranjar um rapaz, primeiro pergunta ainda se ele é da onde, né? Mas essa é a cultura que nos disse isso. Se for de Quimbele, para já. Quem é que é de Quimbele aqui? Não quero levantar, mas nós temos que renovar. Ele de Quimbele tem que renovar a mente dele. Eu também, o quimbundo, também tem que renovar a mente. Quando nós renovarmos as nossas mentes, nós vamos viver num outro plano espiritual, que é o reino de Deus, aqui na terra. Porque às vezes nós ficamos muito contentes, nos contentamos a esperar o reino quando chegar, né? Eu acho que isso não sei qual é o termo que eu vou usar, mas estamos a nos coartar de um direito. Nós podemos viver o reino da terra já agora. Não só esperarmos quando Jesus vier ou quando morrer. Não, é agora. É para experimentarmos agora. Depois, quando o Senhor vier, vamos viver em plenitude. Não é? Fica já cheio. Mas até lá, vamos já vivendo paz, justiça, alegria. Porque é isso que Deus quer. Mas isso só vai acontecer se, primeiro, nascer de novo. E aqui há pessoas que ainda não nasceram de novo. Tem que nascer de novo. E há outras pessoas que já nasceram de novo, mas não renovaram a sua mente. E como é que nós lhes vemos? Pelos sinais que eles emitem. Não é? Pelos sinais. Quais são os sinais que você emite para a sociedade? Sinais de egoísmo? Sinais de avareza? Sinais de amor ao dinheiro? Sinais de amor ao prazer? E a Bíblia chama o prazer de um Deus, o Deus do prazer. E as coisas que dão mais prazer no mundo são a cópula, não é? Relações sexuais, comer, beber. E há pessoas que o Deus deles é mesmo só esse. Quando está a chegar já ao fim de semana, ele já contactou a menina, não sei o que tal, para irem no Ghana. Onde mesmo costumam ir? Eles mesmo sabem onde andam a ir. Esses dias proibiram ainda ir nas praias. Mas assim já inventaram outro sítio para ir. Nós temos direito de desfrutar dessas coisas? Temos. Não é? Os casados podem desfrutar de intimidade sexual. Os que não são casados, abstêm-se. Fazem outras coisas. Joga futebol, fica missionário, faz outra coisa, para libertar as energias. Também podemos comer um bom cachucho, mas não precisa empanturrar a barriga. Esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não consegue abster-se, então casa. Arranja alguém, vem aqui nos anciãos. Aqui nunca mais houve casamento, né?
Vem aqui na igreja, fala, irmão, queremos casar. Não precisa ter nada para casar, casa só. É só casar, não é? Não precisa, não consigo. Não, tem que ter casa, para não dormir na rua. Tem que ter casa. Pelo menos a casa. Mas não precisa ter milhares de kwanza para poder comprar não sei o que. Não, essa não é a vontade de Deus. Amém? Essas são as coisas que Deus quer para nós. Mas se nós emitimos sinais contrários à vontade de Deus, e o mundo é que vê, nós não conseguimos ver, né? Porque nós somos como a floresta. O que determina o que a floresta é a árvore individualmente. Alguns de nós, são convertidos e fazem um esforço de renovar a sua mente e fazem um esforço de estar em paz com todos, de promover a justiça, de serem solidários. Mas como é que está a floresta? Se nós olharmos para a nossa sociedade, a sociedade angolana, é uma sociedade em paz? É uma sociedade justa? É uma sociedade solidária? Então cada um de nós tem um quota à parte nessa situação. Não é? Porque o que determina a floresta é a árvore. Alguém pode dizer, eu sou justo. Tudo muito bem. Mas você é o único justo aqui na igreja? Achas que o teu impacto vai valer a pena? Estás a ver? Aquilo costuma-se dizer na gíria, uma gota de xixi no mar, no oceano, não altera nada. Então nós precisamos, pela leitura da palavra e pelo conforto, pelo estímulo entre nós mesmos, arranjamos maneira de sermos pessoas diferentes e sociedades diferentes. Agora, para terminar, o que acontece é que a maior virtude do cristianismo é também a sua maior fraqueza. De todos os ismos que nós falamos aqui, o único ismo que depende da boa vontade do indivíduo é o cristianismo. Até para converter, ninguém te obriga. Se você não quer converter, Deus não vai conseguir te converter. Amém? Se é uma coisa que Deus não pode, é obrigar alguém a se converter. Jesus diz que, eis que eu bato, né? Eu estou na porta, e ele bate, ele sugere, eu bato. Mas, se você abrir, o que vai acontecer? Ele entra. Se você não abrir, ele vai embora. O Vladimir Putin não vai. Aí arromba a porta. O comunismo arromba a porta. Nós experimentamos isso aqui em Angola, não é? Um grupo de pessoas disseram que nós vamos transformar Angola num país socialista. Quem é que não quer morre? Não foi assim? Pois. Nós temos que ser socialistas. Quem não quer ser socialista, morre. E as pessoas morreram. Mas o cristianismo não pensa assim. O cristianismo diz, olha, há um mundo melhor lá fora. Você pode entrar, mas depende de ti. Isso é uma fraqueza, no sentido de que, se as pessoas não quiserem entrar, não podemos fazer nada. E mesmo quando já entraram, ainda têm que renovar a sua mente. A pessoa já é cristã, mas se ela não quiser ler a Bíblia, se ela não quiser orar, não vai acontecer nada, não vai crescer espiritualmente, não. Não vai crescer espiritualmente. Pode xinguilar, vai na montanha, blá, blá, blá. Tem que ler. Não sei ler. Chama alguém que sabe ler para ti. Ou então aprenda a ler e escrever. Ainda dá tempo para aprender a ler e escrever, né? Sim. Se não sabe ler e escrever, chama teu neto, alguém que lê.
Porque a conversão vem por ouvir o quê? Não é ouvir a música, não. Também podes ouvir a música, mas é ouvir a palavra de Deus. Agora, se há uma música que veio da palavra de Deus, pode ouvir essa música. Também podes ouvir a música do Bangão, mas não podes se deixar conduzir pela música do Bangão. Amém? Amém. Palavra de Deus.